Mesh e seus amigos conseguiram sair vitoriosos após a batalha contra a Casa Lang e a magia Lotus. Porém, isso tinha custado um preço muito alto. Após aquela batalha, todo mundo ficou sabendo que o Mesh não podia usar magia. Então, Mesh e Finn estavam andando no corredor, comemorando a sua vitória em cima da magia Lang. Até que outro estudante aparecia e perguntava para o Mesh se ele realmente não podia usar magia. Então, o Mesh começava a repetir que ele conseguia sim usar magia. A cabeça do Mesh havia bugado naquele momento. Então Finn pega Mesh pelo braço para eles irem embora. Porém aquele garoto começava a colocar pressão no Finn, falando que se todos descobrissem que Mesh realmente não poderia usar magia, o Finn também seria crucificado pelo aquele crime, pois ele estava acobertando alguém que não podia usar magia. Até que de repente aquele garoto era esmagado no chão. Todos nós conhecemos aquela magia de gravidade. Quem estava ali era Lance. Então aquele garoto perguntava por que Lance havia feito aquilo com ele. Então Lance dizia que era porque ele havia enchido o saco dele. Logo atrás de Lance apareciam Dot e Lemon-chan. Lemon-chan dizia que o Dot havia se ferido mais do que parecia. Ele havia fraturado vários ossos e estava com queimaduras pelo corpo todo. Então o Dot estava completamente enfaixado e numa cadeira de rodas. Após isso eles estavam no quarto do Mesh, comemorando a vitória em cima da Casa Lang. E ironicamente, Abel e Abyss estavam ali, que eram membros da Casa Lang. Não só isso, como eles eram os membros do mais alto nível. Então Mesh dizia que após pegarem as moedas da Casa Lang, agora era só esperar eles serem chamados para serem visionários divinos. Então Abel mostra que tinha trazido um baralho. Então ele diz que não tinha intenção nenhuma de se tornar amiguinho deles. Ele apenas estava ali para comemorar a recuperação de Abyss. Então Abyss falava que se alguém vencesse o mestre dele no baralho, ele iria matar. Então Lemon-chan tentava alimentar o Mesh na boquinha. Porém o Mesh dizia que não precisava disso, pois ele sabia comer. Porém ainda assim Lemon ficava insistindo, porém de repente ela deixava o bolinho cair no chão, porém antes de cair, Mesh começava a sugar o bolinho no ar antes dele cair no chão. Então Finn ia até Lance e perguntava para ele o que havia acontecido com ele quando eles haviam perdido ele de vista. Então Lance dizia que após a vitória em cima da Casa Lang, ele estava enfrentando um prisioneiro que estava condenado até a morte, porém ele não entendia por que ele tinha fugido. Então Finn ficava extremamente assustado com aquela informação de que tinha prisioneiros condenados até a morte ali na escola. Então ele olha para o lado e estava todo mundo comemorando do jeito em que eles queriam. Então depois de um tempo, Abel e Mesh estavam conversando. Então como agradecimento por Mesh tê-lo ajudado, Abel falava para Mesh que a Inocento Zero estava atrás dele, a maior facção criminosa que estava atrás de Mesh. Ele também explica que Abel havia conseguido 3 listras de forma artificial com a Inocento Zero. Eles estavam atrás de alunos com alto nível de poder mágico. Então eles foram até Abel. Segundo Ibis, alguém com 3 listras genuínas era ainda mais assustador do que Abel. Ele também explica que Abel só queria tornar o mundo mais tranquilo, para que pessoas como a mãe dele pudessem viver em paz naquele mundo. Ele diz que contava com Mesh para conseguir alcançar o mundo assim. E Mesh então agradecia. Lá fora, aquele garoto que estava perguntando para Mesh se ele não tinha magia, estava ali bisbilhotando eles. Então quando ele viu que Abyss, o segundo em comando da Casa Lang, estava ali conversando com Mesh de igual para igual, ele ficou assustado. Porém, de repente, Abel aparecia atrás dele e perguntava o que ele queria ali. Aquele garoto ficava extremamente assustado e ia embora. Após isso, uma coruja que estava carregando um bilhete quebrava a janela e então eles pegavam o bilhete para ver o que estava escrito. No outro dia, Mesh havia sido chamado para uma audiência, com a acusação de ter ocultado a incapacidade de usar magia. Então chegando lá, o juiz perguntava para Mesh quem que havia criado aquele mundo. Então Mesh respondia que devia ter sido alguém importante. Então o juiz respondia que tinha sido Deus, e que usar magia era um milagre concedido aos humanos pelo próprio Deus. Então ele dizia que a existência de Mesh era uma ofensa direta àquele milagre de Deus. A existência de Mesh era uma ofensa direta ao mundo perfeito criado por Deus. Então Mesh perguntava o que havia de mal em um mundo imperfeito aqui e ali. Então o juiz respondia que não cabia a Mesh decidir aquilo. Então aparecia alguém. Esse alguém dizia que convicções
não levavam o mundo a nada. No fim, tudo dependia de ter sucesso. Ele também dizia que Mesh era alguém que poderia se tornar um homem belo. Aquele homem era um visionário divino. Ele falava para Mesh que as regras eram feitas para o bem da maioria. Então ele falava que se Mesh quisesse mudar as regras, bastava fazer com que a opinião dele fosse a opinião da maioria. Então ele joga um cartão, aquele cartão se transforma numa vela. Ele falava para Mesh acender aquela vela sem usar fogo. Como eles viviam em um mundo de magia, se Mesh quisesse sobreviver sem magia, bastava mostrar um milagre ainda maior que a magia. Então o juiz falava que Rya, que era o visionário divino, era alguém muito cruel. Era impossível para alguém sem magia conseguir criar fogo. Então Mesh pegava sua varinha mágica, colocava no chão e começava a girar ela intensamente para assim conseguir gerar fogo. Então ele começa a gerar chamas incríveis. Então o velho dizia que aquele chão era na verdade de pedra. Após acender a vela, Mesh levantava e dizia que ele iria pegar a percepção do mundo e destruí-la. Então de repente lá fora apareciam visionários divinos. Eles falavam que lidar com alguém que não podia usar magia, ainda mais um aluno, era muito estressante. Então eles abriam a porta. Então um deles dizia que por Mesh ter escondido que não podia usar magia, e ainda por cima ter se matriculado em Easton, ele iria pagar com a vida. Então o Mesh ficava chocado. Então de repente, aquele juiz falava que não iria aceitar a opinião deles. O juiz na verdade estava sendo manipulado pela Inocente Zero, por meio de um parasita. Então eles falavam que Mesh era pertence deles. Eles eram dono dele. Então Mesh falava que não pertencia a ninguém. Então a Inocente Zero falava que estava falando completamente sério. Por isso usaram um parasita naquele velho. Eles falavam que o mundo era deles. Então Ryo falava que aquilo era basicamente uma declaração de guerra contra o gabinete de magia. Então ele decidia que ele iria tirar o parasita daquele velho. Porém, de repente, Mesh ia e tirava com as próprias mãos. Então o parasita entrava na boca de Mesh. Porém, Mesh ia e enrolava ele com a língua. Mesh estava usando o parasita como balão. Após acabar com o parasita e salvar a vida do velho, Mesh decidia ir embora. Então um dos visionários divinos falava que aquilo não mudava absolutamente nada. Lei é lei. Mesh ainda seria executado. Mesh então falava que não iria a lugar nenhum e prendia seus pés no chão. Então aquele visionário divino chegava até Mesh para atacá-lo. Então Ryo aparecia atrás dele o ameaçando. Então Ryo falava que eles haviam dito que tinham entrado em consenso. Porém ninguém havia perguntado a opinião dele. Então aquele visionário divino falava que a opinião dele não era considerada, pois lei era lei. Então de repente, uma espada gigante aparece ali. Aquela magia era a magia de outro visionário divino, o irmão de Finn. E com ele estava o diretor, o Auroberg. Sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo, qual seria o destino de Mesh? E aqui se encerra o primeiro episódio. Se você quer que eu traga mais Mesh, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar bastante. Bom rapaziada, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu e fui!